Tenho 3 notícias para falar para você, tricolor, nesse vídeo aqui, porque tem contratação que o Fluminense acabou de fazer, o Fluminense acabou de acertar com o atacante e vai dar o que falar. Isso vai dar polêmica aí por parte de muito torcedor vai reclamar disso aí, vai dar polêmica e a gente vai comentar. Nesse vídeo aqui a gente vai falar também sobre uma notícia muito boa, né? Referente à torcida do Fluminense, média de público, melhorando bastante e subindo. A gente vai comentar sobre ele. Lembra dele? Metinho. Pois é, Metinho vendido junto com o Kaique para o Grupo City, deu entrevista para o IG, falou várias coisas, falou do Fluminense, falou da passagem dele, né? Como que está sendo a participação dele no futebol europeu. Tudo isso a gente também vai comentar nesse vídeo. Então, agradeço você por estar aqui dando audiência para a gente. Convido você a assistir esse vídeo até o final para ficar muito bem informado. E antes de a gente partir para as notícias, deixa o like aí, que isso ajuda demais a gente que está aqui todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então dá essa moral pra gente aí e comenta de onde você está assistindo a Central. Solta a voz aí, a gente gosta muito de saber essa informação, né? De onde que é a nossa audiência. Então comenta aí pra gente ficar sabendo, beleza? Vamos lá, galera, vamos começar a falar, sem mais delongas aqui, de Fluminense, né? Porque o Campeonato Carioca teve um aumento geral na média de público e tem um rankingzinho aqui. O Fluminense, cara, conseguiu um aumento estrondoso, 231% se comparados à 8ª rodada do Carioca de 2022. É bizarro, até o momento lá o Fluminense tinha 5.500 de média de público. Esse ano o Fluminense tem 18.215 presentes como média de público. O Campeonato Carioca como um todo, tá, de acordo com essa reportagem do Globo, ele tá com uma média de público maior, tá? É a maior média desde 2008. Você tem o Flamengo com uma média de público de 27.160 por jogo, o Fluminense vem logo atrás com... quem vem logo atrás é o Vasco, com 20.005, e o Fluminense em terceiro com 18.215. Quem está destoando aí um pouco negativamente é o Botafogo, com 7.266 pessoas de média de público no campeonato. E assim, como eu te disse, isso é muito maior do que em 2022. Eu acabei de trazer a comparação do Fluminense, né? Mais de 230% de diferença. Se parar para pensar, por exemplo, o Vasco está com mais de 300% de diferença, o Flamengo está com quase 300% de diferença para cima, né? Isso puxa a média do campeonato como um todo, né? O Fluminense, ano passado, no Carioca inteiro, botou 14.100 pessoas de média de público. Esse ano, até a 8ª rodada, já está com 18.215. E assim, é importante, né, a gente pontuar aqui alguns fatores, né? Claro, o Fluminense estar bem, isso ajuda muito. Empolga a torcida, a galera tinha aquela ansiedade para ver os reforços, ver o time do Fernando Diniz, isso dá uma empolgada, mas também tem um fator que é muito nítido, Maracanã, né? A gente está com o Maracanã de novo para jogar o Campeonato Carioca. Ano passado foram vários jogos no Luso Brasileiro. Eu nem lembro qual é a capacidade máxima do Luso Brasileiro, mas, salvo engano, não chega nem a 5.000. Então, assim, é natural que a média de público do Fluminense fosse mais baixa, né? Agora, tendo o Campeonato Carioca no Maracanã, você tem mais espaço para ter gente. Os sócios estão com direito a ingresso em vários jogos, né? Clássico não tem, mas na maior parte dos jogos tem direito a ingresso. Então, isso aí já ajuda muito, né? A galera não precisa pagar por fora. Isso acaba facilitando com que o Fluminense tenha essa média de público muito melhor em 2023, mas espero, né, que o Fluminense, assim como 2022, saia com o título, né, que é o mais importante. Melhor do que média de público, o importante é ser campeão carioca. E agora eu quero falar, meus amigos e minhas amigas, sobre o Metinho, né? Metinho foi vendido para o Grupo City junto com o Kaique em 2021, né? Era um volante que era muito conhecido pelo futebol dele, era um grande destaque na categoria de base do Fluminense, também tinha uma história de vida bacana, né? O pai dele veio para o Brasil refugiado na Guerra do Congo, ele chegou a nascer por lá, né? E é um cara que sempre deixou claro que é torcedor do Fluminense, que era tricolor de coração, mas acabou saindo muito cedo sem sequer atuar nos profissionais do Fluminense, né? E ele falou um pouco sobre como é que está sendo a experiência dele na Europa. Ele pertence ao Grupo City, assim como o Kaique, que agora voltou para o Bahia por empréstimo, mas ficou emprestado no Lommel, que é um clube lá da Bélgica, da 2ª divisão belga. O Metinho falou bastante sobre essa experiência, também falou sobre o Fluminense. Eu vou aqui, abrir aspas para a declaração do Metinho, que eu estou vendo aqui, e vou falar para vocês, abrindo aspas aqui, entrevista que ele deu exclusiva ao IG Sport. Foi um momento bem difícil, logo no meu primeiro treino, ter esse problema no ombro, e acabei tendo que fazer uma cirurgia, que acabou me custando quase 6 meses longe do gramado. Passou um filme na minha cabeça, mas graças a Deus tive uma excelente
recuperação. Isso foi quando ele, na verdade, estava lá no Troyes, da França, né, que também é um clube do Grupo City, foi a primeira equipe para a qual ele foi. Ele teve essa lesão, ficou quase 6 meses fora, né, nesse primeiro momento. Ele fala aí que no primeiro treino dele, né, que ele teve essa lesão no ombro, e aí agora ele está no Lommel, que é da segunda divisão da Bélgica. E ele falou, né, sobre a diferença de intensidade do futebol brasileiro e do futebol europeu. Vou abrir aspas aqui. Ó. A principal diferença entre os dois campeonatos foi a intensidade. Aqui na Europa o jogo é mais rápido, mas já me sinto muito bem adaptado. O clima no começo foi uma dificuldade, mas já estou completamente ambientado. E isso, né, pode ser um bom sinal, porque o Pepe Guardiola está de olho nele, né? Pelo menos é o que o Metinho falou, né? Que teve uma conversa com o Guardiola, e o Guardiola disse isso. Ó, vou abrir aspas aqui para o Metinho. Um dos melhores treinadores do mundo. Dizer isso com certeza é uma coisa gratificante que motiva bastante. Mostra que meu trabalho vem dando certo e espero um dia ter a oportunidade de trabalhar com ele, né? O Guardiola é o técnico do Manchester City, pelo menos até o momento, né? E aparentemente conversou com o Metinho, disse que está de olho nele, conta, né? Pensa em utilizar o jogador algum dia, né? Talvez não na próxima temporada. O Metinho é muito jovem, tem só 19 anos, né? Talvez não esteja pronto para atuar pelo Manchester City, até porque ele está jogando na segunda divisão da Bélgica, né? É um salto muito grande, mas quem sabe, né? Mais para frente não possa ser utilizado pelo City. Só que apesar disso tudo, né, o Metinho também falou do Fluminense, como eu disse. Tinha essa história dele, né, ser tricolor, isso era muito falado, muito comentado, não, que o Metinho é tricolor fanático, ele falou sobre isso, né, ele falou, ó, vou abrir aspas, ele disse que quer voltar para o Fluminense um dia, eu vou abrir aspas. Foi uma pena, eu joguei tanto tempo e tive tantas alegrias com essas cores na base e acabei não atuando como gostaria no profissional, mas futebol é assim mesmo, hoje em dia me sinto muito bem na Europa e quem sabe um dia eu volte a vestir essa camisa, né, então o Metinho tentou deixar as portas abertas aí para um possível retorno um dia para o Fluminense, né, disse que tem vontade de atuar aqui. Repito, é um cara que sempre deixou claro que era torcedor do Fluminense, tem até uma história maneira de que ele teria recebido uma proposta do Vasco, que ele falou que não ia para o Vasco, ele ia esperar o Fluminense fazer a proposta por ele, que ele queria jogar no Fluminense. A proposta chegou, o Fluminense teve ele na sua categoria de base e acabou negociando com o City em 2021. A parte do Metinho, salvo engano, da negociação foram 5 milhões de euros, tá? Podendo chegar a 8, com algumas. Podendo chegar a 8, não, podendo chegar a 13, com algumas metas. O Kaique foi vendido por 10, podendo chegar a 26 se batesse algumas metas. A gente não sabe nunca, né? Exatamente quais são essas metas, então como é que se bate ou como não se bate. Enfim, fica uma coisa muito vaga aí no ar, mas fica o registro, né? Metinho tem vontade de atuar no Fluminense mais uma vez. Bacana isso, né? Bacana, é importante que esses jogadores formados em Xerém tenham essa identificação e gostem do clube. E a última notícia tem tudo a ver com isso, porque o Fluminense acertou uma contratação de um atacante e essa contratação vai causar polêmica. Por quê? Porque o anúncio não foi nem feito pelo Fluminense. Quem fez o anúncio foi o Francis Melo, que é o empresário do Fred, também é o empresário do jogador, do atacante Gustavo, que está chegando lá para Xerém. Ele assinou um contrato de formação com o Fluminense e o Francis Melo, né, através do perfil oficial do time Francis Melo, postou sobre isso. Falou que o atleta Gustavo deu um passo importante na carreira, assinou o primeiro contrato com o Fluminense e que, acostumado a vencer, ele vai ter em Xerém, na maior fábrica de talentos, toda a estrutura necessária para que seu sonho de ser atleta profissional seja realizado. Né? E por que isso pode causar polêmica? Né? Porque há quem diga que o Francis Melo ser empresário do Fred, muito próximo dele, o Fred ser diretor do Fluminense, causa um conflito de interesse, né? Eu acho que isso acaba também, por exemplo, a torcida do Fluminense tem uma má vontade com o Alexandre Jesus, atacante, que eu acho que também vem muito disso. Ah, jogador de empresário, tá entrando por isso, por aquilo. É o que muitos falam. E a parada aqui que a gente tem que analisar é o seguinte. Alguém que comenta essas coisas conhece o Gustavo? Já viu o Gustavo jogar? O Gustavo é bom? Tem potencial? Sim ou não? Porque, assim, jogador de futebol, todo mundo tem empresário, cara. No mundo do futebol não dá pra achar, não, fulano não é jogador de empresário. Sim, todo jogador é de empresário, todo jogador tem empresário. Então a gente tem que ver se o cara é bom ou ruim. A gente não pode também deixar de trazer um cara que é do Francis Melo com medo disso, né? Assim como a gente também não pode ficar trazendo jogador só por ser do Francis Melo sem ser bom ou ruim. Então a parada que tem que ser analisada é qualidade do Gustavo. Esse jogador que está chegando, ele tem qualidade para jogar no Fluminense? Ele tem nível para isso? Se tiver, perfeito. Então aí foi até bom, né? O Fred ser próximo do Francis Melo, se é que isso influenciou ou não, porque o Fred trabalha no futebol profissional, o Gustavo trabalha não, mas está chegando para Xerém, né? Então, assim, são coisas completamente distintas, completamente diferentes. Mas, claro, muitos, né, começam com esse burburinho, tipo, Francis Melo falou que lá, conflito de interesse. E eu acho natural que haja essa desconfiança, mas, por outro lado, a gente tem que entender a situação. O jogador tem qualidade para jogar no Fluminense? Se ele tem,
Amigo, problema nenhum, problema nenhum. Todos os jogadores ali do elenco do Fluminense têm empresário. Fred, a gente adorava o Fred era do Francisco Melo, então não pode. O Eduardo Duran. O Eduardo Duran tem lá os jogadores que a gente não gosta e os que a gente gosta também. Então, alguém recusaria o Lucas Paquetá no Fluminense? O Evanilson de volta? São jogadores do Duran. Então, assim, essa questão do empresário, acho que acaba virando uma discussão meio papo de botequim mesmo, de não pode, pode disso e aquilo. Cara, tem que analisar caso a caso, jogador a jogador. É a minha ideia. Tá? Gustavo, confesso que eu não conheço, está chegando agora para o Fluminense na categoria de base, assinou um contrato de formação, desejo toda a sorte a ele, que ele evolua. Já teve também um caso lá atrás do Juan, atacante que tinha chegado para o Sub-15, se eu não me engano, do Fluminense, também do Francisco Melo, né? Também acabou causando um pouquinho de polêmica. E a torcida acho que tem que tentar separar as duas coisas, né? Para não estigmatizar o jogador, porque às vezes o jogador tem potencial, tem qualidade, e aí fica muito nessa, né? Tanto para bem quanto para mal, isso não ajuda ninguém, não favorece ninguém. Mas tá aí, Fluminense acertando a contratação do atacante Gustavo lá para Xerém. Beleza, galera? Ó, 3 notícias aí que eu ia trazer nesse vídeo estão entregues para você. Agora convido você a comentar aí, deixa sua opinião. Metinho, aceitaria o Metinho de volta? Quer ver Metinho retornando ao Fluminense? Atacante Gustavo, conhece o jogador? O que você acha de toda a situação? Comenta aí sua opinião, valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.